Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora para que você se informe e também forme a sua opinião. Há 40 anos nascia, a partir da igreja, um trabalho transformador para toda a sociedade brasileira. A Pastoral da Criança, que hoje, quase com 4 décadas de história, impacta de maneira positiva na vida de milhões de brasileiros e que surgiu em dezembro de 1983, a partir de um sonho dos saudosos Dom Geraldo Magela Agnello, arcebispo de Londrina à época, e da doutora Zilda Arnes, médica pediatra. Desde então, o trabalho dessa pastoral se destaca pela solidariedade e pela caridade com os pequenos. Atualmente, a Pastoral da Criança se faz presente em todos os estados brasileiros e em mais de 10 países, em continentes como África, Ásia e na América Latina. Ela baseia sua missão em visitar e acompanhar crianças e gestantes em todo o país, oferecendo escuta, acolhimento e apoio a essas famílias. Além disso, ela atua de forma permanente nos debates das políticas públicas voltadas ao direito à vida e ao direito da criança e também promove, por exemplo, diversas campanhas de mobilização em todo o país voltadas para essa causa. Que tal, então, conhecer mais dessa história, entender os desafios atuais e saber como você pode ajudar nesse trabalho pastoral? Para falar sobre isso, a gente tem a alegria de conversar nesta noite com a Maria das Graças Silva Gervásio. Ela atualmente atua na assessoria da Pastoral da Criança Internacional, além de ser coordenadora do projeto Pequenos Reis Magos, que nós vamos explicar um pouco mais no programa de hoje. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, muito obrigada, principalmente pela importância, do tempo e também de nós comemorarmos junto aí com a TV esses 40 anos da Pastoral da Criança. Uma alegria para todos nós também, viu? A gente sabe, valoriza e sempre que possível fala sobre o trabalho da Pastoral da Criança, sobretudo nesse ano, né? Celebrando esses 40 anos de história. E a gente também tem a alegria de conversar com a Cássia Castro, que participa do Aparecida Debate diretamente do nosso estúdio. Ela que é coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança de Aparecida. Cássia, boa noite, viu? Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, eu também fico muito grata, pela oportunidade de a gente estar falando sobre a Pastoral da Criança, que é uma pastoral, assim, que é muito importante, para gestantes e crianças do nosso Brasil. E a gente vai falar ao longo desse programa dessa história, da participação da Pastoral da Criança em tantas comunidades pelo Brasil, porque o que a gente percebe é isso, Dificilmente a gente encontra hoje no país uma comunidade, uma paróquia que não tenha a Pastoral da Criança. A gente dificilmente vai encontrar uma família que não conheça, que não tenha ouvido falar, participando da Santa Missa, ou quem sabe porque foi auxiliada, foi beneficiada pelo trabalho da Pastoral, justamente por esses 40 anos de história e de dedicação às famílias brasileiras, sobretudo às crianças. A gente quer, então, entender um pouco dessa realidade, dos trabalhos que a Pastoral faz hoje, mas, como eu disse no começo do programa, primeiro olhar para trás, olhar para a história e recordar um pouco a caminhada dessa pastoral. Maria, queria sua ajuda já nesse sentido, Uma pastoral que nasce, então, há 40 anos num Brasil muito diferente, imagino eu, do que o que a gente tem hoje por realidade, Quando se trata de trabalho com crianças, não é mesmo? Maria, me ouve? Acho que a gente teve um pequeno problema na conexão, travou ali a conexão com a Maria. Já vamos reestabelecer, faz parte na conversa à distância, isso a gente dribla com tranquilidade, mas a gente quer então entender um pouquinho dessa história. Falei de 2 nomes muito importantes, quando a gente fala da Pastoral da Criança, e nomes muito importantes para a caminhada do povo cristão, do povo católico no Brasil, que é o de Dom Geraldo e de doutora Zilda Arnes. Vamos ver se a Maria me escuta agora. Maria, me ouve? Está me ouvindo bem? Agora, então sim, tá bom. a conexão caiu um pouco. Acontece, Maria, não tem problema. Retomar. Maria, então queria que você ajudasse a gente a recordar aí. um pouquinho dessa história, Como surge a Pastoral da Criança e, como eu dizia, imagino que num momento de Brasil com desafios um pouco diferentes do que a gente tem hoje, Exatamente. Quando a pastoral surge há 40 anos, o índice de mortalidade de desnutrição no Brasil era muito alto. Então, quando ela faz a primeira experiência no norte
da Arquidiocese de Londrina, naquele momento, só para vocês terem uma ideia, ela vai desenvolver essa missão da Pastoral da Criança exatamente numa região aonde tinha, naquela época, uma mortalidade de 127 crianças por 1.000 nascidos vivos. E isso foi um grande ganho quando ela trabalhou, ela sempre defendia que o saber é o principal instrumento, né, para acontecer a transformação. Daí ela pensou, precisa de pessoas de fora, mas precisa principalmente de pessoas da própria comunidade para ajudar essas famílias a entender a situação e o cuidado da sua criança para evitar a mortalidade e a desnutrição infantil. Então, esse pensamento da troca de saber, da troca de informação, ela ainda é muito presente hoje na Pastoral da Criança, mas ela foi crucial naquele momento em que a doutora Zilda, com apoio de Dom Geraldo, inclusive da própria CNBB, porque seu irmão, que era, né, que o Dom Paulo também estava por lá naquela época. Então, foi uma força coletiva, né, da CNBB, do próprio Unicef. Então, eram muitas pessoas, era a ONU preocupada com a questão da mortalidade infantil no Brasil. E, é claro, foi pensado para ela, que era uma médica pediatra da área da saúde pública, para pensar uma estratégia que pudesse reduzir isso. E hoje nós temos o legado, né, 40 anos depois, de que nós continuamos firmes junto às famílias, com lideranças nas comunidades, para ter essa troca de saber, para melhor desenvolver o crescimento, a sabedoria e a graça dessas crianças, né, que a gente quer que inicie ainda no ventre materno. Então, é todo um processo de evangelização, de escuta, né, e de cuidado com essa criança ainda na gestação. Cássia, queria que você falasse um pouquinho com a gente nesse sentido de explicar para quem está em casa. Eu tentei ali no começo do programa, claro que com base no que a gente conversou com vocês, do que a gente pesquisou e de maneira muito reduzida, simplificada, tentar falar um pouquinho do que é o trabalho da Pastoral da Criança, mas acho que nada melhor do que alguém que também tem essa caminhada junto à Pastoral para ajudar a gente a explicar para quem está em casa. Desde a sua origem, Cássia, então, como é que a gente pode definir qual que é o objetivo, a missão da Pastoral da Criança? A missão da Pastoral da Criança é acompanhar gestantes e crianças, né? Da concepção até os 6 anos de idade. E é um trabalho, assim, muito gratificante, né? Eu conheci a Pastoral da Criança em 2016. Eu já ouvia falar, né? Mas nunca... Então, eu participei de uma missa e me convidaram para fazer um bolo. Na época, era 25 anos de Pastoral da Criança. E eu fiz. E, gente, eu me apaixonei de ver aquele tanto de criança, é muito lindo. E essa missão de levar vida às crianças é muito importante. Porque a partir do momento que a gente faz as visitas, né, as visitas domiciliares, você entra em contato com essa família, então você acaba virando amigo delas, né? Eles têm uma confiança na gente e tá podendo colocar as dificuldades, né, as necessidades, tanto as gestantes como as mães, as avós. Eu costumo brincar com as líderes que a gente é uma psicóloga, né? Que você fica ali ouvindo, né? Mas, gente, é muito importante esse trabalho, né? Essa ponte que a gente faz entre as mães, as UBSs. O carinho como as líderes têm com as famílias, né? Que acompanham as gestantes, as informações que a gente passa para elas são muito importantes. E para ser um líder da Pastoral da Criança, primeiro a gente passa por uma formação, né? A gente não pode deixar de falar que a gente é capacitado para isso. Então, a gente passa por essa formação. Antigamente era nos livros, né? A minha levou 8 meses. Hoje em dia a gente tem um aplicativo, né? Então, é tudo ali no aplicativo e a pessoa estuda no momento que ela pode, né? No tempinho que ela tem, com os encontros online, né? Que a gente tem os capacitadores, os multiplicadores que acompanham e os mediadores, que ensinam a baixar o aplicativo, ensinam a estudar os tópicos, né? Que é uma ajuda. Então, é uma riqueza que não tem tamanho.
Me chamou a atenção, e aí você já falou, Cássia, desse trabalho formativo que vocês duas falaram para a gente nesse primeiro momento, dessa preocupação com a formação de lideranças, formação de agentes. Você disse para a gente no começo, Maria, que foi uma percepção, inclusive, de doutora Zilda, né, de que era necessário que as próprias pessoas da comunidade estivessem envolvidas nesse trabalho. Isso acompanha, então, todas essas 4 décadas de pastoral da criança. Até hoje é uma preocupação e um ponto importante de que haja formação de lideranças na própria comunidade para atuar junto às crianças? Sim, Guilherme, a gente até fala que vai avançando a cada ano, né? Então, nessas 4 décadas, se a gente olhar, por exemplo, a Cássia disse que participa da pastoral há 15 anos. Fez uma formação, que nós chamamos de capacitação básica, para entender como desenvolver a missão da pastoral na comunidade em 8 meses. Hoje, a gente já tem esse avanço de disponibilizar um aplicativo para qualquer pessoa, não só para os líderes da pastoral da criança, mas qualquer pessoa pode ter acesso a esse aplicativo para acompanhar e ler e entender todo o material educativo que tenha base a missão da pastoral da criança. Então, é um processo que para nós é muito importante, o processo de formação, inclusive hoje, com essa proposta do aplicativo, além das lideranças, como eu falei, outras pessoas podem baixar e ter acesso aos conteúdos, assim como as famílias acompanhadas. Então, a gente tem pedido também nas nossas visitas, a Cássia frisou bem, na missão da Pastoral da Criança, a gente tem 3 atividades principais para um líder da Pastoral da Criança. Uma delas é essa visita que ela falou, né, que ela comentou, e que aí a gente também incentiva as famílias a baixar o aplicativo para ter acesso ao conteúdo. Uma segunda atividade é esse momento que ela também comentou da celebração da vida, ela acontece mensalmente, que foi quando ela foi motivada a partir do que ela viu nessa celebração da vida, a partir do bolo que ofereceu, hein, Cássia, para a celebração da vida, já despertou aquilo que é de um cristão, de uma cristã, o espírito missionário, o espírito de solidariedade. E, claro, nessa hora, o dom do seu batismo falou mais forte, né? Tanto é que você se colocou em missão. E como uma terceira atividade, a gente tem ainda um momento onde as lideranças elas se reúnem para fazer uma reunião de reflexão e avaliação. Também é uma reunião mensal, para refletir o que aconteceu durante as visitas no decorrer do mês das famílias, para refletir a realidade e a situação dessas famílias, planejar também as atividades para o mês seguinte e, dessa forma, há todo um processo que a pastoral vai caminhando mês a mês, buscando a vida plena dessas crianças e das gestantes que acompanham. Cássia, e a gente queria saber da sua experiência também, por exemplo, num trabalho como na Arquidiocese de Aparecida, né, que está numa região naturalmente muito populosa, né? A gente tem a região do Vale do Paraíba toda, uma região com um grande número de famílias, de pessoas. Como é que funciona esse trabalho de mobilização da pastoral, de organização de estrutura? Vocês se dividem em núcleos, em equipes, de acordo com cada paróquia, cada comunidade? Explica um pouquinho para a gente. A pastoral da criança daqui na Arquidiocese de Aparecida, nós separados por núcleo, né? É a província eclesiástica Aparecida, que compõe Taubaté, São José, Lorena, Caraguá e Aparecida. E na nossa arquidiocese, nós acompanhamos Potinha, Aparecida, Guará, Lagoinha e Roseira, né? Que compõem a nossa arquidiocese. E como que a gente se divide? Nós temos as nossas reuniões mensais, nós fazemos os trabalhos de acordo com a necessidade de cada paróquia, de cada comunidade, porque são realidades diferentes, né? Cada município. Exemplo, Lagoinha é uma área mais rural, é mais difícil acesso, e lá as nossas líderes têm 40 anos, né? De trabalho missionário, então são idosas, né?
Antes da pandemia, a gente tinha uma quantidade maior, significativa, de líderes e crianças acompanhadas, né? E eu, como coordenadora diocesana, sempre vou visitar as paróquias, as comunidades. Faz 6 anos que eu estou nessa coordenação e, nesse tempo, nós criamos um laço familiar, de amizade mesmo, sabe? Bem assim. Então, a nossa sincronia é muito ajustada. E eu sempre deixo assim para elas em aberto, para elas fazerem de acordo com a necessidade da paróquia, né? Da comunidade. E lá atrás foi assim, bem bacana, porque tinha muita gente, né? E pós-pandemia nós tivemos as dificuldades, né? Não perdemos as líderes, na pandemia trabalhamos normal pelo aplicativo, né? O aplicativo estava em fase de teste, mas na pandemia nós tivemos que usar. Chegar valendo, né? E desenvolveu muito bem. Nossa, muito... É difícil, assim, para quem não entende muito, né, de tecnologia, essas coisas. Mas todas as líderes têm lá de 60, 65, tinino lá, bacana, né, no aplicativo, fazendo as visitas. E a gente se organiza com as nossas reuniões mensais. A Arquidiocese fornece muitas formações também da própria Arquidiocese, né? Como diz Dom Orlando, Bíblia na mão, no coração e pé na missão. E realmente a gente trabalha dessa forma. E a gente também baseia caminha junto com as paróquias. Então, as atividades da paróquia junto com a Pastoral da Criança, né? Que a gente consegue reunir todas nas reuniões de reflexão e avaliação também, a gente participa. Final de semana passado nós tivemos um encontro muito lindo na paróquia Nossa Senhora da Glória, que foi sobre gestantes, foi um encontro de gestantes, o primeiro encontro. E foi muito produtivo, porque elas compareceram, né? Todas as que elas conseguiram convidar. E também tivemos a presença com o pároco, é muito importante a presença dos párocos. Esse apoio, Dom Orlando apoia muito, não só a Pastoral da Criança, mas como todas as pastorais, mas sempre ele está presente, ele escuta, a gente precisa, vai até ele atende, né? E o padre Aloísio, que é o padre das pastorais, coordenador das pastorais sociais, também está sempre junto, né? Então, cada paróquia trabalha de acordo com a sua necessidade. Tivemos algumas que pararam, né, devido à idade, perdemos líderes que faleceram com Covid. Mas elas, assim, trabalham, gente, nossa, é uma união, é uma riqueza, né? E quando eu vejo, quando eu comecei lá atrás, não tive a felicidade de conhecer a doutora Zilda, né, igual elas. Então, eu aprendi com elas. Eu tenho um líder de 18 anos, com 20 anos, com 30 anos, então, assim... o nosso trabalho em conjunto, a gente trabalha junto com a igreja realmente, que a gente precisa do apoio de todo mundo, né? E também a gente tem parceiros, né? Tem as UBSs, a gente vai de encontro com elas, conversa com as enfermeiras. Tem o Hospital Frei Galvão também, que ajuda na paróquia de São Pedro Apóstolo, né? Sempre quando tem encontro de gestantes, eles ajudam, sempre tem algum profissional, né, tanto da área da saúde ou quanto da área de saneamento, qualquer coisa que elas precisam, sempre tem alguém apoiando e ajudando, né, dando esse respaldo, porque quando a gente precisa dar uma resposta, por isso a importância das formações, das capacitações, é sobre isso. Você está bem informado para você poder passar para as líderes, né? Para as mães, para as gestantes. Então, assim, tem um problema na UBS. Se a gente não consegue, de alguma forma, ajudar aquela família, a gente vai buscar, a gente tem o articulador de saúde, que é o que faz essa ponte entre as UBSs, então a gente vai até eles e a gente vai na Secretaria da Saúde para saber sobre médicos, protocolo, como funciona, né? Então a gente tem uma rede de apoio que dá esse suporte para a gente também.
É importante a gente frisar isso, né? E ter essa ideia de que a igreja como um todo, a sociedade como um todo, mesmo aqueles que não estão atuando como agentes, como lideranças dentro da pastoral da criança, podem e devem colaborar, né? Inclusive, a gente vai entender mais algumas formas daqui a pouquinho, viu? De como a gente pode ajudar os trabalhos da pastoral da criança. Hoje, conversando sobre a pastoral da criança. Participam conosco Maria das Graças Silva Gervásio, que atua na assessoria da Pastoral da Criança Internacional, e também a Cássia Castro, coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança de Aparecida. Uma alegria ter a participação de vocês aqui nesse programa. E Maria, a gente estava ouvindo um pouquinho da explicação da Cássia do trabalho na Arquidiocese de Aparecida, para a gente entender um pouco da estrutura, as estratégias de atuação da Pastoral da Criança. E aí me chamou a atenção na fala dela, até em alguns pontos que você já tinha falado para a gente anteriormente, que a gente, quando fala de pastoral da criança, cita muito a criança ainda no ventre da mãe, né? Fala muito de trabalhos com gestantes. Queria que você explicasse também um pouco desse caminho do trabalho da pastoral da criança, essa preocupação com a criança já desde a sua concepção, né? Principalmente nesse momento em que a gente tem debatido tanto essa defesa à vida dentro da igreja. Ela falou muito bem, né, com relação à preocupação que nós temos de chegar ainda na gestação para o acompanhamento da pastoral da criança, porque nós defendemos e trabalhamos com a teoria de Bach, que trabalha os primeiros 1000 dias da criança. Esses 1000 dias, ele trabalha com o período da gestação, mais o primeiro ano de vida da criança e o segundo ano de vida. Se a gente chega antecipadamente, né, orientando a mãe, orientando para fazer todas as consultas do pré-natal, para fazer todos os exames que são necessários, para ela ter uma gestação saudável, ter um parto normal e conseguir amamentar a sua criança exclusivamente nos 6 primeiros meses de vida, essa teoria mostra que isso reflete na vida adulta da criança, na sua saúde, para reduzir a obesidade, reduzir a problemas cardíacos, reduzir ter colesterol alto. Então, nós queremos chegar na gestante exatamente para garantir isso, que a gente possa, né? Primeiro, como você falou, de nós como pastoral, né? Como cristãos, como cristãs, defendemos a vida. Então, para nós é importante saber desde os primeiros dias que está sendo gerada uma vida ali e que precisa de cuidado. Precisa de cuidado da mãe, precisa de cuidado do companheiro, da sua família. Então, às vezes, quando a Cássia diz, e a gente se depara com situações que a gestante ela não tem todo esse apoio, toda essa rede de apoio. E a pastoral ela chega como essa rede de apoio. Além dela, tem também esses outros lugares, né, como uma unidade de saúde que tenha um bom pré-natal, tenha um processo de evangelização, onde seja uma igreja acolhedora. Então, essa gestante, ela precisa de toda essa rede de apoio. E nós fazemos parte dessa rede. Então, nosso cuidado exatamente começa na gestação, e como pastoral da criança, a gente trabalha com a primeira infância. Por isso que nós acompanhamos, né, gestantes e crianças até os 6 anos. Mas essa estrutura, como ela falou, claro que a Arquidiocese de Aparecida é de acordo como é dividido aí o regional de São Paulo, mas não é muito diferente das outras dioceses, dos outros regionais do Brasil. Mas, assim, eu queria reforçar que, para nós, o processo de formação, ele tem um peso muito grande, né? Por quê? Porque nos nossos materiais educativos, a gente tem, claro, a nossa primeira base, né? A palavra de Deus, porque nós somos uma pastoral, e, a partir daí, temos outros instrumentos e outras redes de apoio, para que a gente possa ter uma conotação evangélica, mas também científica na troca de informação que nós temos com as famílias que acompanhamos.
Cássia, a gente ouviu da Maria no começo do programa, ajudando a gente a recordar um pouco da história da pastoral, aquele cenário que a pastoral enfrentou e encontrou no início do seu trabalho, lá nos anos 80, né, em relação aos índices de desnutrição, de mortalidade infantil aqui no Brasil, que eram muito maiores do que os que a gente tem hoje. Para a experiência de vocês. E aí, claro que a gente até faz questão de contextualizar, que a gente vai falar da experiência na Arquidiocese de Aparecida, a gente fala de um Brasil muito grande, com tantas realidades diferentes, né? Mas na realidade que vocês enfrentam hoje, quais são os principais desafios ou as maiores demandas das famílias, das crianças que são atendidas pela pastoral? Eu penso assim, que o maior desafio de todo o Brasil, eu acredito que em todas as pastorais da criança, que sempre a gente está participando de reuniões, né, que outras dioceses, são a falta de líderes. Porque após a pandemia teve essa queda, né? Eu acho que é a nível de Brasil. Então a dificuldade nossa é muita. São muitas crianças e na Arquidiocese de Aparecida nós perdemos muita líderes, né? Como são 40 anos de pastoral, então se uma líder tinha lá os seus 20, seus 40, hoje a gente não consegue trabalhar pela saúde também, né? Porque são distâncias longas, o sol muito quente. Mesmo assim, elas fazem um trabalho assim, voluntário ajudando a gente. E eu penso assim que não basta assim você ser um voluntário, você tem que gostar do que você faz, né? Então, assim, eu tive aquele primeiro amor com a pastoral pelo trabalho bonito que ela fez, né? E a nossa dificuldade é essa, é de liderança, mas também de conscientizar os pais sobre a alimentação, que é muito difícil, né? Antigamente a gente lidava com a desnutrição, temos um pouco de desnutrição, mas não é muito, né? Eu cheguei a acompanhar um caso assim, que graças a Deus, o pediatra que salvou essa criança, mas a obesidade. A criança, hoje em dia, ela está muito mal alimentada, né? Pela facilidade, né? Você liga lá para o delivery e o tempo dos pais trabalham também, não sei a realidade de cada família, né? Então, a gente se depara com várias realidades. E uma delas é essa também, a alimentação. Então, na Pastoral da Criança, nós temos também uma formação de alimentação saudável e hortas caseiras, que a gente ensina eles a plantar, seja numa garrafa PET, também de uma forma indireta a gente trabalha junto com o meio ambiente. Então você vai aprender. É uma preocupação da igreja, exatamente, né? Exatamente, vai aproveitar aquela garrafa PET, aquilo que ia ser jogado fora, e vai plantar ali, né? Então a gente também tem essas formações que ajudam. Eu tenho aqui na Arquidiocese algumas famílias que vai lá, planta uma cebolinha e a própria criança aprende desde cedo essa conscientização, né? Sobre a boa alimentação e sobre a cuidar também do meio ambiente. A gente vai ter agora, no sábado, na paróquia de São Pedro Apóstolo, uma atividade, não seria uma formação, uma atividade com as crianças. Então, as mães vão levar os seus filhos para plantar. Lá tem um espaço grande, então eles vão plantar nesse espaço e depois de plantado, eles vão acompanhar. Então, a cada mês, as mães vão levar as crianças para acompanhar, para ver como que está o desenvolvimento do que ele plantou na hortinha, que eles mesmos vão consumir depois, entendeu? Então, assim, essa preocupação da Pastoral da Criança com a alimentação do gestante, com a alimentação das próprias crianças é muito importante, porque a gente tem crianças com doenças de adulto, né? Devido a má alimentação, açúcar muito alto, pressão alta, com 5, 6 anos, né? Então, assim, essa eu acho que é a maior preocupação, a nossa preocupação, né, na Arquidiocese. E também a gente vê as crianças trabalhando muito cedo devido à nossa região aqui, né? Eu falo de Aparecida por conta ali do movimento do turismo em volta do santuário. Pois é. Quando a gente fala da realidade, eu imagino que traz essa questão do trabalho muito cedo. Exatamente. Então, ali... Mas, mesmo assim, indiretamente, as mães, na necessidade, né? Não vou generalizar todas, mas algumas ali na necessidade, a gente tenta ajudá-las, né? A gente ajuda muito.
não só a gente, mas as outras pastorais. Então, quando a gente se depara com situações assim, né, que é muito preocupante, a gente tenta orientar, né? A gente vai orientando, vai conversando e aos poucos elas vão se adaptando, né? Vão tendo consciência, porque eu acredito que um pouco é a falta de informação. Antigamente as crianças trabalhavam, né? Cedo, não tinha problema. Hoje em dia a gente tem essa preocupação, porque a realidade mudou, os problemas das crianças são outros. A gente está vivendo num tempo assim que está indo muito rápido, tudo muito tecnológico. Então, se a gente não se adaptar, não tentar trazer essas famílias nesse mundo novo, nessa realidade nova, de preocupar com o seu filho, que ele tem o tempo de estudar, tem o tempo para comer, tem a hora para tudo, vai desencadeando isso, né? De não poder, como é uma cidade turística, de não ter o tempo correto ali para se alimentar devido à correria do dia a dia, né? E que importante que a gente vê, né, Cássia, a gente perceber também esse dinamismo da pastoral da criança se adaptando, se adequando a essas novas demandas dos tempos. E Maria, queria a sua ajuda, então, para a gente explicar para quem está em casa, a gente viu ali um pouquinho, né, de como esse projeto atua. Então, a ideia é transformar países que enfrentam problemas como o Brasil enfrentou lá quando a Pastoral da Criança surgiu, é isso? Isso mesmo. A gente trabalha com o princípio, né? A nossa missão é a transformação dos agentes de uma comunidade e principalmente da própria comunidade. Então, dessa forma, a nossa metodologia, a gente, na Pastoral da Criança Internacional, desenvolvemos em alguns países. Atualmente, nós estamos com essa metodologia em mais 10 países e realizamos essa campanha com prioridade para alguns países, principalmente da África, né? Guiné-Bissau, Moçambique. Antes nós estávamos também atuando no Haiti, mas atuamos também na Venezuela, Bolívia, dentre outros. Então, a ideia dessa campanha, ela acontece no período do Advento e ela tem como tema: Guiados pela Estrela, levemos vida plena às crianças que hoje nascem. Por que essas crianças, esses jovens da catequese, eles saem nesse período? Porque é um período de preparação para o nascimento de Cristo. E, assim, eles estão desenvolvendo a partir de uma inspiração missionária e de solidariedade, eles vão até essas casas das famílias, eles visitam, eles abençoam essas casas e pedem uma contribuição para ajudar na Pastoral da Criança Internacional. Então, é uma experiência que a gente vem já há alguns anos realizando e tem tido muitos frutos, né? Porque é com base nessa solidariedade das famílias que, motivada por essas crianças da catequese e da infância missionária, nos ajudam a poder preparar novas lideranças, a poder ajudar lá no processo de acompanhamento das crianças e gestantes desses países. Então, recuperando aí esse vídeo, né? Até ele comenta de Guiné-Bissau. Eu já estive em missão em Guiné-Bissau em 2019, foi um pouco antes da pandemia, e tive a oportunidade de, visitando algumas comunidades, realmente perceber, principalmente, o sistema de saúde precário, né? As famílias, muitas nem querem chegar às unidades de saúde, porque lá não tem uma diferença se é uma maternidade, se é um hospital, é todo mundo junto. E precisando pagar por algumas coisas que são básicas. Como as pessoas não têm dinheiro, então preferem ter suas crianças em casa, e isso já dificulta a gente saber qual é o peso, quanto que aquela criança nasceu de tamanho, se nasceu bem. Por quê? Porque só depois, numa outra oportunidade, é que eles saem daquela sua comunidade para ir até um hospital, né, lá do país. Então, a realidade realmente não é fácil, e, é claro, com a ajuda e a contribuição, a partir dessa campanha feita aqui no Brasil, a gente tem ajudado a mudar um pouco a realidade dessas famílias, ajudando principalmente a reduzir a mortalidade infantil
por causas que são evitáveis, né? Por exemplo, uma desnutrição. Então, a gente tem conseguido uma diarreia, né? Que é causa evitável. E tendo os cuidados necessários, podem ser evitados. Mas também evitando a mortalidade materna, que é uma preocupação não só da pastoral, dos órgãos públicos, mas está nos objetivos do desenvolvimento, né? A gente precisa reduzir, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa questão da mortalidade infantil, da mortalidade materna e outros problemas que influenciam diretamente na vida das famílias. É por isso, Maria, queria até reforçar com o pessoal que está em casa nos acompanhando, a gente colocou aqui na tela o site desse projeto, desse trabalho da Pastoral da Criança, lá no pastoraldacriança.org.br/Pequenos Reis Magos. Você consegue conferir mais informações e também saber como ajudar, como estimular aí na sua comunidade esse trabalho, que, como a gente vê, é um trabalho muito completo, né? Então, é um trabalho que ajuda a atuação da Pastoral da Criança nesses outros países, nessas outras realidades, mais um trabalho também que ajuda a gente a ensinar as nossas crianças a partir da catequese, né? São crianças da catequese, então ajuda elas a compreender mais essa dimensão da solidariedade, da caridade, ajuda essas crianças a viverem melhor esse tempo de preparação ao Natal, as famílias que recebem, ou seja, é um trabalho que faz bem para toda a comunidade, né? Então, você pode procurar lá no site mais informações de como você ajuda ou então de como você pode estimular ele aí na sua comunidade, combinado? Hoje falando sobre a Pastoral da Criança, que em 2023 celebra 40 anos de fundação. Como é bacana a gente poder participar também aqui com o nosso programa desse momento festivo, celebrativo para vocês, para todas as pessoas que atuam junto à Pastoral da Criança. E, Cássia, a gente falava no bloco anterior de algumas atuações, né? Você deu alguns exemplos para a gente viu o projeto dos Pequenos Reis Magos também como uma forma de atuação da Pastoral da Criança, mas a gente percebe também que há uma atuação muito grande também em cobrança de políticas públicas, no acompanhamento junto, por exemplo, a outros órgãos, ao que o Conselho da Criança e do Adolescente vem trabalhando. Há esse alinhamento da pastoral hoje com esses outros movimentos da sociedade civil em prol das crianças? Sim, geralmente a gente tem um representante em cada conselho, né? Não são todos, não vou mentir, não são todos, mas assim, a gente tem um representante, eu já fui uma representante no Conselho Municipal de Saúde, né? Onde ali você participa, a gente não tem voz ativa, mas a gente participa ali no que cabe, né? Onde a gente possa opinar e o município entender. A gente teve um retorno, né? Então é muito importante e a gente orienta as mães, né? A estar buscando os seus direitos, né? Porque não são só deveres, você precisa fazer isso, não. A gente tem os nossos direitos também e elas, a maioria das vezes, não sabem disso. Então, nós orientamos sobre como elas devem se portar. Primeiro, tem muitas mães que reclamam, mas a gente precisa saber também entender como que funciona o protocolo de saúde. Cada município tem o seu, cada cidade trabalha de uma forma, né? Então, a gente vai buscando informações sobre calendário de vacina, sobre médicos, se não tem, por que não tem. Se está faltando vacina, por que falta, né? Então, a gente ajuda, orienta as mães quanto a isso. Infelizmente, a gente tem um déficit muito grande de vacinação, né? Por falta de vacina ou porque, às vezes, as mães não levam. E aí, é o trabalho importante da pastoral de estar levando, de estar buscando, ajudando essas mães, essas famílias, né? Sobre a importância da vacina, né? E é difícil, assim, falar, né, sobre cada município, porque eu tenho ali, que nem alguns municípios, eles dependem em casos, assim, mais graves, de outros municípios maiores, né? Que nem o caso lá, são pequenos, a maioria vai para Taubaté ou vai para aonde tem um campo maior, uma referência, exatamente, em saúde das crianças. Porque muitas de algumas doenças que a gente descobre é na pré-escola, né? Ou numa visita. A visita a gente sempre faz de 2 em 2
Enquanto a gente está conversando, a outra está observando o movimento da criança, e num desses gestos a gente descobre uma pessoa com espectro autista, uma criança que tem dificuldade de convivência ou outros problemas, né, assim, de afetivo nas famílias. Então, assim, são vários fatores, né? Então, assim, em cada visita, em cada lugar que a gente vai, em cada sistema de saúde, para se fazer políticas públicas, a gente sempre tem que estar em sintonia com todos, né? É um conjunto. A gente precisa estar ali. Então, primeiro, antes de passar as informações, a gente vai buscar, né? Eu faço questão de sempre estar junto às secretarias municipais de saúde. Não são todas que atendem a gente, mas a gente tenta na medida do possível, né? Mas as UBSs dão esse suporte, né? Sobre as informações, horário de médico, agendamento, tanto também como uma certidão de nascimento, horário de cartório, né? A gente tenta que elas consigam entender a importância de se fazer políticas públicas, né? Não é só você ir lá e votar no candidato, né? Alguns pensam que é assim, vou lá, botei e fiz. Não, você tem que também estar ciente em participar de uma Câmara Municipal para saber que lei, que projeto está ali, né? Então, a gente tenta, de uma certa forma, eu faço parte da Pastoral da Criança, mas também auxilio nas pastorais sociais da Arquidiocese, né? Então, a gente tem essa preocupação com os mais necessitados, a gente tem preocupação não só com as crianças, mas também com as crianças em situação de rua, que às vezes não tem, né, um lar para ficar. Então, a gente sempre está ali em sintonia para poder estar ajudando e tirando, dando dignidade a essas famílias. E a gente percebe mesmo, né, como tem sido cada vez mais importante essa participação da igreja, de organismos da igreja, de trabalhos e pastorais da igreja, quando a gente fala da cobrança, o monitoramento de políticas públicas efetivas, principalmente das pastorais sociais, como a Cássia disse. E agora, para a gente, até encaminhando para o fim do programa, e a gente queria trazer esse compromisso de ajudar também a você entender mais sobre a Pastoral da Criança e, quem sabe, contribuir com esse trabalho, fortalecer a Pastoral da Criança. Maria, para quem está nos acompanhando, que eventualmente queira, se identificou, né? Poxa, acho que eu poderia atuar como uma liderança na minha comunidade, ou acho que eu tenho disponibilidade de tempo, de conhecimento, de experiência para ajudar de alguma forma. O que você indicaria para essa pessoa? Quem que ela tem que procurar no primeiro momento para, quem sabe, servir, ajudar a Pastoral da Criança? Então, se a Pastoral da Criança já existe naquela paróquia, a melhor referência é procurar já a coordenação paroquial, né? Mas muitas vezes as pessoas não procuram a paróquia. Mas é importante, como você divulgou aí o nosso site, né, e vai continuar divulgando, é importante saber que, além do nosso site, a gente disponibiliza esse aplicativo com os nossos materiais educativos, para quem quiser baixar, para quem quiser se interessar de saber como funciona a Pastoral da Criança. Então, hoje nós estamos trabalhando muito e buscando outras pessoas para além daqueles que procuram e que já estão com alguma atividade na igreja, né? Porque aí, se a gente vai procurar alguém que já é ministro, alguém que já é catequista, não vai ter tanto tempo para pastoral, mas alguns ainda encontram, mas nem todos. Então, a gente está apostando na juventude, né? Apostando na juventude que se interesse. Eu acho que essa campanha que a gente acabou de falar, ela desperta um pouco, ainda na iniciação cristã, que a juventude ele saiba que ele pode ser um missionário, né? Que ele pode contribuir para a mudança da realidade na sua própria comunidade. Então, nós estamos apostando muito que as juventudes se interessem, né, pela ação missionária, pela ação pastoral. E, com isso, a gente tenha mais lideranças nas comunidades e, assim, isso, onde é que tem o resultado? Que, dessa forma, a gente tendo mais liderança, a gente tem mais famílias acompanhadas, consequentemente, mais crianças e gestantes trocando, né, e recebendo as nossas orientações. Então, assim,
O primeiro passo é, claro, a paróquia, mas também a gente está buscando nas universidades alguns cursos específicos, né? Estamos procurando parceria com os centros de referência da assistência social, com as unidades básicas de saúde, como a Cássia já citou. Então, é uma rede de lugares, além da paróquia, que nós podemos buscar pessoas que se sensibilizem e que queiram contribuir com a pastoral da criança. Tomara, né, que a gente consiga levar para mais pessoas e tocar pessoas que estão nos acompanhando, que possam se colocar à disposição desse trabalho tão bacana, tão importante. Então, quero reforçar aqui mais uma vez o convite para você que está nos assistindo a procurar na sua comunidade maneiras de engajar, de fortalecer esse trabalho e de celebrar, viu, principalmente nesse mês de dezembro, né, em que se celebra os 40 anos da Pastoral da Criança, para que a gente possa continuar transformando a realidade de pessoas a partir da pastoral. E quero reforçar o convite para você acessar o site da pastoral, porque lá, como a gente ouviu da Maria, né, lá você consegue conferir informações sobre alguns projetos, como o projeto dos Pequenos Reis Magos. Lá você confere a cartilha da Pastoral da Criança, confere algumas dicas, orientações, aplicativos que estão disponíveis a famílias e a crianças que são atendidas pela pastoral. Lá você confere também informações sobre o Museu da Vida, que é um trabalho muito bacana, muito bonito, mantido pela Pastoral da Criança lá em Curitiba, um museu todo interativo para as crianças, para as famílias visitarem, um museu também que recorda a história da Pastoral da Criança. Enfim, são tantas frentes de trabalho que têm transformado a realidade de famílias em todo o Brasil e que certamente você aí de casa pode encontrar uma maneira de ajudar, de estimular essas pessoas que estão se doando a essa causa, viu? Assim a gente encerra o Aparecida Debate desta noite, mas antes eu quero agradecer imensamente a participação das nossas convidadas nessa edição. Agradeço a Maria das Graças Silva Gervásio, ela que atualmente atua na assessoria da Pastoral da Criança Internacional, também na Coordenadoria Nacional da Pastoral e além de ser coordenadora também do projeto Pequenos Reis Magos. Boa noite, viu, Maria? Obrigado pela participação com a gente aqui no Aparecida Debate. E também quero agradecer a Cássia Castro, que participou do Aparecida Debate, diretamente aqui do nosso estúdio. Ela que é a coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança de Aparecida. Cássia, boa noite. Seja sempre bem-vinda, viu? A casa é sua. Obrigado pela participação com a gente aqui. E lembrando, você aí de casa que quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família ou com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, no link que está aparecendo aqui na tela. Quando fizer comentários nas nossas publicações ou compartilhar o nosso material, utilize a hashtag Aparecida Debate para a gente ficar por dentro de tudo que você está falando aqui do nosso programa. E lembrando que o nosso Instagram é o nosso canal para você trazer as suas críticas, sugestões. Quem sabe um tema que você quer ver aqui no Aparecida Debate, é só mandar para a gente lá no @jornalismo-tv-Aparecida. Bem, o meu último agradecimento todo especial a você que nos fez companhia nessa noite. Obrigado pela audiência em mais uma semana. A gente se vê terça que vem. Tchau, tchau.